O meu nome é Enzo, eu tenho 12 anos, moro aqui em Paulo Afonso, sou aluno do Colégio 7 e vim falar um pouco sobre a minha vida com Cristo. Desde que eu nasci, eu sempre morei em um lar evangélico, porque os meus pais sempre me contavam sobre Jesus desde pequeno. E com 6 anos, eu acreditei em Jesus e que Ele poderia me salvar. Ele morreu para perdoar os nossos pecados e morreu em nosso lugar para que a gente não tivesse que sofrer no lugar dele. Tenho certeza, porque eu creio que está na Bíblia e eu creio que um dia eu irei para o céu. Bem, sou Daniele Delgado, tenho 42 anos, sou esposa de Kécio, mãe de Felipe e Davi, paraibana, mas moro em Paulo Afonso e sou professora. Minha experiência religiosa anterior foi na adolescência, quando eu realmente entendi o plano de salvação. Depois disso eu passei por várias denominações, por várias igrejas, mas o entendimento mesmo, criar a identidade com o Evangelho, veio acontecer agora, já na fase adulta. Eu ouvi o Evangelho ainda criança, mas eu não tinha entendimento. Eu ouvia algumas passagens bíblicas, eu ouvia alguns direcionamentos, algumas orações, mas eu não nasci em um berço na palavra, Eu não nasci em um berço onde a palavra era praticada. E aí na minha adolescência eu fiz um encontro de jovens com Cristo e lá sim eu realmente tive uma experiência que marcou minha vida e que iniciou o meu processo de conversão. Eu entendi e criei que nada que eu fizesse poderia me dar essa salvação, só Jesus, Só por Jesus é que eu receberia esse amor e essa graça. Então foi isso que eu entendi, que eu criei. Olá, eu sou Felipe Delgado, tenho 11 anos, moro em Paulo Afonso e eu sou estudante. Quando eu cheguei aí, a Igreja Batista Fonte, então eu comecei a aprender lá, então eu ganhei uma Bíblia, E eu comecei a ler um pouco dela e aprender sobre a palavra de Deus. E aí eu comecei a entender a verdade de como você vai pro céu. E foi acho que foi só ano passado, sabe? Que quem crê em Jesus vive e se arrepende dos seus pecados. Meu nome é Daiane, tenho 25 anos, moro aqui na cidade de Paulo Afonso, mas nasci em Sergipe. Quando eu tinha 4 anos de idade, meu pai precisou vir trabalhar aqui na cidade de Paulo Afonso e aí trouxe toda a família e fui criada aqui em Paulo Afonso, me considero baiana. Sou casada com Fagner, trabalho como auxiliar administrativo. Eu venho de uma família que era católica, na época eu tinha um pouco conhecimento sobre o Evangelho, mas era um conhecimento muito superficial. Quando chegou na adolescência, principalmente na época da faculdade, eu parei de ir para a igreja. Deus não foi minha prioridade, era muito superficial o meu relacionamento com Deus. No final de 2017 para 2018, eu e Fagner sentiu essa falta, esse vazio e essa necessidade de se relacionar com Deus. E quando foi no meio do ano de 2018, teve um evento de basquete que Fagner foi, e aí Zambelli fez um convite pra gente, para ir para um culto. A gente foi. Naquele dia, quando a gente saiu do culto, era uma alegria imensa. Aí Zambelli fez um convite pra gente fazer um estudo bíblico baseado no livro de João, no Evangelho de João, sobre 5 dias com Jesus. Eu pude crer em Jesus Cristo, nesses 5 dias com Jesus, porque eu sei que é algo dado por Deus, graças a Ele, e por meio da fé em Cristo, eu creio que Jesus veio lavar nossos pecados e nos aproximar de Deus. Olá, meu nome é Fagner, eu tenho 26 anos, moro aqui em Paulo Afonso, Bahia. Eu vinha durante muito tempo procurando algum lugar onde eu pudesse desenvolver esse aspecto da minha vida, a questão da religiosidade, de ter um relacionamento com Deus, entender de fato o que isso representa. Só que eu vinha tendo uma dificuldade de encontrar um lugar em que eu sentisse que de fato estava evoluindo nesse aspecto, que estava aprendendo e crescendo. E aí aconteceu um evento na cidade, que era um torneio de basquete, e essa foi a forma com que eu conheci a Igreja Batista Fonte e tive o primeiro contato com o trabalho. A minha experiência de conversão foi um processo bastante engraçado, porque eu visitei algumas igrejas e
ia vendo como elas costumavam desenvolver a questão do ensino. Só que aí eu me identifiquei com a forma como a Fontes fazia. E eu comecei a estudar, conversar com o Tiago, que foi a primeira pessoa que eu tive contato da igreja, né? A minha esposa hoje, Daiane, a gente começou a fazer uma coinonia juntos. Coinonia não, um estudo, né? 5 dias com Jesus, em qual a gente pôde ter compreensão do que fato seria crer, né? E aí foi engraçado porque Zambelli perguntou para mim, Fagner, você entendeu? Aí eu fiquei assim, dei um delayzinho, aí depois eu disse, entendi, porque eu quis de fato ter a certeza que tinha entendido o que de fato significava essa questão de crer em Jesus como Salvador. Para receber a salvação, eu criei em Jesus como aquele que pode redimir a nossa situação de pecador, né? Então não há nada que nós possamos fazer para poder reconstruir a relação que nós tínhamos com Deus ou limpar a nossa barra, né? De fato, o que a gente recebe é um presente, né? Então a única coisa que a gente pode fazer de fato é crer, entender o que isso representa e a partir daí dedicar a vida a isso. Meu nome é Lucivânia, tenho 45 anos, sou casada, mãe de 2 filhas e moro aqui em Paulo Afonso. Eu ouvi o Evangelho na casa de um grupo de amigos, onde nós nos reuníamos uma vez por semana e lá fazíamos um estudo bíblico. Antes eu tinha uma prática religiosa e que não me deixava aprofundar nas escrituras, eu não buscava tanto. E esse momento foi bem marcante na minha vida, que foi quando eu comecei a buscar, a aprender e ter Deus como meu único foco. Eu entendi que o sacrifício de Jesus na cruz por mim foi o suficiente para que a salvação acontecesse e tê-lo como meu único Senhor e Salvador. Meu nome é Ricardo, eu sou casado, sou natural de Olinda, Pernambuco, mas moro em Paulo Afonso há muito tempo. Sou pai de 2 filhas e tenho 44 anos. Eu sou de uma família originalmente católica, né, mas não praticante. E aí passei pelo batismo da Igreja Católica e depois que eu formei a minha família, a gente ficou em busca de algo mais, né, que pudesse de fato entender um pouco mais da palavra de Deus. O Evangelho eu escutei num grupo de estudos de amigos que nos convidaram para participar e nessa oportunidade eu pude conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Bem, durante esses estudos, né, e posteriormente, eu creio que Jesus ele veio para nos salvar. Foi um grande sacrifício, né, que ele fez para nos salvar e creio também que ele é o único Senhor e Salvador das nossas vidas. Olá, eu me chamo Valna, eu tenho 45 anos, sou dentista, casada com Roberto, sou natural de Paulo Afonso, morei em Recife até 4 anos atrás e há 4 anos e meio eu voltei a morar aqui em Paulo Afonso. Sou de berço católico, meus pais são católicos praticantes, mas na faculdade eu fui convidada por uma colega, por uma amiga, a participar do encontro de jovens da igreja dela. E desde então, desde esse momento, eu decidi que eu começaria a frequentar igrejas evangélicas. Eu me senti mais acolhida na igreja evangélica. Mas eu era assim, participante. A gente fez estudo de jovens, né? A gente participava de estudo de jovens, mas aí ficava naquele momento em que você tá, mas não tá. Só depois que a gente veio morar aqui em Paulo Afonso, há mais ou menos 4 anos e meio atrás, foi que a gente encontrou realmente o pessoal da Fonte, né, Zambelli, e a gente começou a fazer os estudos, as coinonias. Foi quando eu me senti mais aprofundada no conhecimento da palavra. Foi quando eu realmente comecei a estudar a palavra e venho fazendo isso desde então. Então, eu aprendi com os estudos que a crença no sacrifício de Cristo, né, por nós na cruz, é que nos garante essa salvação. E hoje eu não tenho dúvida.
em relação à nossa salvação. Tá, eu me chamo Roberto, eu sou o pai do Pedro e do Heitor, casado com a Valna, que inclusive segue a minha mesma profissão que eu, que é a odontologia. Minha família, minha experiência religiosa anterior é da formação católica, né, apostólica romana, que advinha dos meus pais, né, meus avós, meus pais. Né, só que diante da própria liturgia e da próprio estudo, né, voltado, dirigido ao catolicismo, em muitos casos apareceu a necessidade de procurar algo mais, de se ter um entendimento maior. Foi quando tudo começou, né, a de fato as coisas, a mente abrir e o coração também em relação à palavra de Deus. Eu conheci a palavra de Deus de fato, né, aos meus 27 anos de idade, 25 para 27 anos de idade, quando eu comecei a frequentar uma igreja evangélica. E a partir daí foi despertado todo o interesse e o amor em relação à palavra de Deus, né, que me despertou, né. Eu creio no Evangelho de Jesus Cristo, na salvação, eu creio no perdão que é nos dado a partir do momento que a gente crê, né, através da fé, né, da graça por meio da fé. E a partir de então não tenho quisto outra coisa ou não pensado em outra coisa, a não ser que sim eu tenho perdão e que eu sou salvo pela graça, pela fé.